O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado à sede da Polícia Federal de Curitiba, onde vai começar a cumprir sua condenação de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Lula havia sido detido à tarde em São Bernardo do Campo e transferido para a capital paranaense de avião. Em seguida, um helicóptero com o petista aterrissou no edifício. Centenas de manifestantes contrários ao líder do PT foram até o local e soltaram fogos de artifício para comemorar a prisão. Boa noite. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Parlamentares querem que o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, falem sobre as acusações na CPI dos Correios. Auditores do INSS revelaram a existência de uma mensalidade para que empresas do estado do Rio não fossem fiscalizadas pelo INSS. Segundo as denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal, o esquema já existiria no governo Fernando Henrique Cardoso, nas gestões dos ex-ministros Valdec Ornelas e José Sequim, e teria sido mantido pelo governo do PT. Mentira, verdadeiríssima. Verdadeiríssima. Quem vem buscar é o da Delúbio Soares. Vem buscar? Vem buscar a grana. Mas tá mandando lá pro Zé Dirceu, né? É. Em outra conversa, Maria Auxiliadora reafirma à auditora Maria Tereza Alves o suposto envolvimento do ex-ministro José Dirceu no esquema. Maria Tereza diz que Carlos Bezerra, que presidiu o INSS entre abril de 2004 e maio de 2005, queria fazer mudanças, mas não conseguiu. Quando o Bezerra assumiu, ele queria nomear, mudar todo mundo aqui. Chegaram a pedir nomes e tudo, lembra? Não adianta nada disso. Pois é. Nada disso, porque o José Dirceu é sabedor de tudo isso, conhece tudo isso, sabe de tudo isso. Mas é o José Dirceu que está protegendo aqui o pessoal. Ele não está protegendo, ele está protegendo o dinheiro que entra para o PT. Ele está protegendo o dinheiro que entra. Porque... pro PT. O ex-presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, telefonou hoje ao procurador da República no Rio e disse que tem provas sobre os fatos denunciados. Ele se ofereceu para depor nesta sexta-feira. Hoje, em Brasília, integrantes da CPI dos Correios defenderam que o caso seja investigado na comissão e que Delúbio Soares e José Dirceu sejam convocados para depor. Bem, saberemos, né? Eu sei quem é o chefe dos chefes. Já disse aqui 500 vezes. Ele mora em São Bernardo do Campo, né? Já expliquei, já falei, já dei nome, endereço, tal. Porque nada poderia ter ocorrido, nem o mensalão, nem o petrolão, sem a anuência do presidente da República da época. Isso é óbvio. Note que a Justiça e o juiz Sérgio Moro destacou o recebimento desse mensalinho de R$96 mil, né, desde 2004, era quando ele era chefe da Casa Civil. Portanto, ocupando um gabinete ali no interior do Palácio do Planalto. E era chamado pelo presidente Lula de capitão do time. Então, claro que o chefe dos chefes é o Lula. Não vamos tergiversar, dar volta, tal. Tudo que eu falei em 5 anos aqui do Jornal da Cultura, interessante que está ocorrendo. Eu fico muito satisfeito, não por vingança, mas por justiça, né? Ou seja, você tem um projeto criminoso de poder, é um projeto criminoso, partidário, um partido que trocou o programa partidário pelo Código Penal. Esse projeto entrou na estrutura do Estado, controlou os bancos, empresas estatais, ministérios, agências, tudo, para se perpetuar no poder, para usar recursos públicos como financiamento do partido, do projeto criminoso de poder, e também para ganhos pessoais, enriquecendo o presidente da República, enriquecendo ministros, líderes partidários, lobistas e etc. O que ocorreu na Petrobras, por exemplo, né, que é o escândalo maior, mas não só, e tem envolvimento do conjunto das pessoas que estavam na direção da Petrobras. E quando a gente vê os dados apresentados, William, deixa todos os brasileiros de honra, de caráter, que não se vendeu esse projeto criminoso de poder, indignado, né? Poxa vida, o Zé Dirceu, eu acompanhei todas as sessões do Mensalão, escrevi sobre o Mensalão e vi até que a advogada Cata Preta, eu assisti a entrevista dela, vi que atrás ela tinha meu livro na estante lá do Mensalão, falei, pô, que legal. Eu assisti todos. Quer dizer, eles estavam, quando eles foram, a denúncia foi recebida em 2005. Né? Entrou em 2005, foi recebida em agosto de 2007, o julgamento começou em 2012, terminou em 2014. Durante esse longo período, ele ria da justiça, não estava nem aí com o recebimento,
com o processo, com o trabalho brilhante do relator, ministro Joaquim Barbosa, e nem com o julgamento. Ele estava desprezando, que a justiça para ele pouco importa. Ele, no mensalão, vale lembrar, foi comprovado que na corrupção uma ex-mulher dele recebeu um apartamento e um emprego. Essa vez é uma filha. Ele resolve todos os problemas familiares. E quando começa a listar, ele disse que não tinha dinheiro. O juiz agora hoje bloqueou dele, do irmão e do Bob, somando os três, 60 milhões de reais. E ele fez vaquinha quando foi condenado no mensalão, ou desprezo, porque ele disse que não tinha dinheiro, então precisava recolher dinheiro para pagar a multa, o que era, por sinal, inconstitucional, porque multa é pena e pena não se transfere. Mas no Brasil, deixou passar. Em suma, vê a reforma da casa, vê todos os episódios. E uma última questão, William. Aqui, nessa mesma mesa, nesse mesmo local, com você presente, inclusive, o Ayrton estava presente, também estava o presidente, o representante do PT, Paulo Frateschi, dia 26 de outubro, 21 horas, dia do segundo turno. Eu disse aqui, João Vacari tem todo o esquema de corrupção. Bom, evidentemente que fui contradito, disse que era um verdadeiro absurdo. João Vacari está preso, Picholeco, como disse a reportagem, é como ele dizia, ele não falava propina, ele tinha vergonha. Achava meio chato falar propina, então ele falava picholeco. Ou seja, nós estamos caminhando. Dia 16 de agosto, nas ruas, o povo brasileiro vai bradar o seguinte: fora projeto criminoso de poder. Nós não aguentamos mais tanto ladrão, tanto bandido governando o Brasil. Agora, Operação Lava Jato, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que Lula sabia do esquema de corrupção na estatal. E que num encontro particular com ele, após o início da Operação Lava Jato, o ex-presidente deu ordens para encerrar contas no exterior. O depoimento durou pouco mais de 1 hora. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro que a propina arrecadada na diretoria de serviços da Petrobras era repassada ao PT. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Uhum. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Renato Duque comandou a diretoria de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012. Ele está preso pela Lava Jato há mais de 2 anos. Em todo esse período, sempre preferiu o silêncio nos depoimentos. Mudou de ideia na semana passada, quando pediu uma nova chance para se explicar. O que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, do Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando?
Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver minha terceira geração. O ex-diretor também disse que se reuniu 3 vezes com Lula, em 2012, 2013 e 2014. Esse último encontro ocorreu em um hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já com a Operação Lava Jato em andamento. Segundo o depoimento de hoje, o ex-presidente queria saber se Renato Duque tinha dinheiro em uma conta mantida na Suíça. Os recursos teriam vindo de uma empresa holandesa que presta serviço para a indústria petrolífera. Ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto. Presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou.